Estudo Bíblico Jó 27, capítulo 27, verso 1 a 28, verso 28. Uma vez que nem Zofar, nem qualquer outro se pronunciou, Jó continua seu nono e último discurso, dirigindo-se claramente a todos os amigos, versos 5, 11 e 12. Cônscio de sua capacidade, ele assume o papel de mestre, verso 11. Depois de mais de uma vez declarar sua justiça com um forte juramento, versos 1 a 7, ele contrasta sua própria experiência com a dos ímpios, versos 8 a 23. O capítulo 28, por sua vez, é uma introdução artística ao caminho da sabedoria. Críticos modernos têm argumentado forçadamente que o texto de 27, verso 7 em diante, sofreu alterações. Eles defendem que os sentimentos expressos contradizem as observações anteriores de Jó, ou, no caso do capítulo 28, são incompatíveis com a sequência. Parece perfeitamente possível, entretanto, que se defenda a originalidade do presente arranjo textual e a exposição que se segue está baseada nele. Versos 1 a 12. A fé que Jó possuía o acompanhara na tempestade, de modo que não perdeu a visão do Deus que, segundo imaginava, o abandonara. Ele sabe que Deus é quem governa o mundo e que sua tribulação não foi fruto do pecado. Com um juramento fundado na existência de Deus, Jó nega suas falsas acusações, afirmando ao mesmo tempo sua integridade. Jó deixa de falar de Deus, capítulo 26, versos 5 a 14, para defender sua retidão. Verso 2. Tão certo como vive o Senhor que me tirou o direito. Essa imprecação resume notavelmente o dilema espiritual de Jó. De um lado, proclama Deus como o Deus da verdade, por outro, acusa-o de tratá-lo injustamente. Versos 3 a 6. Jó afirma sua verdadeira e contínua devoção a uma vida de integridade, independentemente do que acontecesse. Ele se recusa a viver com uma consciência culpada, verso 6, o que não é presunçoso de sua parte, visto que Deus reconhecera sua virtude. Capítulo 1, verso 8 e capítulo 2, verso 3. Verso 4. Nunca os meus lábios falarão injustiça. Isso não é um voto, mas uma declaração de que a reivindicação irremovível de Jó quanto à sua integridade, versos 5 e 6, é verdadeira. Verso 7. Seja como perverso o meu inimigo. O leitor do prólogo pode avaliar como era diabólica a acusação de que a piedade de Jó não era genuína. Jó clama que Deus trate seus opositores como trata o injusto. Verso 8. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Surge talvez a primeira centelha do reconhecimento de que o verdadeiro julgamento do ímpio terá lugar além da morte. Sem que se sentisse impelido aos extremos reacionários pela pressão do debate, Jó atinge uma análise mais penetrantemente espiritual dos ímpios. Estão sem Deus no mundo, isso significa que, além de sofrerem perdição eterna, verso 8, não têm o refúgio divino no meio dos problemas presentes, versos 9, 10 e 22. A passagem não deixa de ser uma lembrança aos amigos de Jó de que ele jamais seria hipócrita, pois sabia das terríveis consequências. Verso 10. Quanto mais consolo acharmos em nossa fé, mais fortemente nos apegaremos a ela. Os prazeres deste mundo, mesmo que sutilmente, desviam os que não se deleitam em Deus. As cruzes dessa vida os vencerão com facilidade. Verso 11. Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus. Jó identificara a questão entre ele e seus amigos. Eles discordavam sobre o fato de Deus agir com base na retribuição. Concordavam que Deus era poderoso, sábio e soberano, mas como sabia não estar acalentando nenhum pecado em sua vida que lhe pudesse trazer tanto sofrimento, Jó foi forçado a concluir que a noção simplista de que todo sofrimento é consequência de pecado e de que a retidão é imediatamente recompensada era errada. No início, provavelmente, o próprio Jó pensava como seus consoladores. Entretanto, percebeu que a limitação que seus amigos colocavam à ação de Deus
necessitava urgentemente de uma revisão. De fato, não fazia nenhum sentido. Aqui os comentários de Jó introduzem sua exposição sobre a sabedoria que se segue no capítulo 28. Verso 12. Por que, pois, alimentais vãs noções? Os amigos deviam ter reconhecido pelo persistente clamor de Jó a Deus que a identificação que fizeram dele como ímpio era falsa. Versos 13 a 23. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso. A prosperidade de uma família ímpia não passa para gerações futuras. Versos 14 a 18. Na verdade, a prosperidade não é o destino final do perverso. Versos 19 a 23. Jó modifica tanto sua antiga declaração que chega a concordar com seus oponentes emudecidos que a prosperidade dos perversos não é a tendência dominante do mundo. Suas palavras se parecem muito com as de Zofar. Compare o verso 13 com o capítulo 20, verso 29. Seu único amigo que não proferiu discurso nesse ciclo. Diante disso, alguns admitem que este trecho não pertence a Jó, mas a Zofar. A verdade, porém, é que Jó jamais negou as doutrinas básicas de seus amigos, capítulos 25 e 26, rejeitando apenas a arbitrariedade, a estreiteza e a falta de compaixão reveladas em sua pretensa aplicação. Jó, ao aceitar a doutrina do castigo do ímpio, mostra claramente que, com tal consciência, não seria ele, como supunham seus amigos, que viveria em pecado. Além disso, Jó ainda reconhece que os perversos podem prosperar por algum tempo. Qualquer exceção é fatal à lógica da doutrina que o condenava. Versos 14 e 15. Os filhos dos perversos que escapam à morte pela espada morrerão pela peste. Verso 16. Barro, figura de coisa comum que existe em grande quantidade. Verso 18. Refere-se a habitações efêmeras que ilustram a brevidade da vida do perverso. Choça, habitação frágil feita para a época da vindima ou da ceifa, que se desfaz ao ser abandonada no fim do serviço. Verso 19. Abre os seus olhos e já não a vê. Seus olhos mal vislumbram a destruição que se aproxima. Verso 23. Batem palmas. Talvez um gesto de indignação, Números 24, 10. Talvez em gesto sarcástico, indicando desprezo. Nota: a morte de um homem santo é como uma doce brisa que o leva ao país celestial. A de um ímpio, porém, é como uma tormenta que o leva rapidamente à destruição. Quando Deus reprova um homem, não há como fugir da sua ira nem como suportá-la. Os que agora não fogem para os braços da graça divina, que estão estendidos para recebê-los, não poderão fugir dos braços da ira divina, que dentro de pouco tempo se estenderão para destruí-los. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8, 36.